atenção, trocou o tema aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora sobre a equipe do Goiás, sobre a equipe esmeraldina. Tem uma sequência pesadíssima, né? E a sequência decisiva. De fato, é a sequência decisiva para o Goiás saber se vai para a Série A ou se vai aí fraquejar na reta final. E caso o Goiás fraqueje, a gente bate aqui na madeira 3 vezes para evitar qualquer tipo de problema, né? A gente não pode perder essa vaga do Goiás. Seria algo inédito para mim e algo assim que me surpreenderia do ponto negativo até o fim da minha vida. Porque o Goiás não tem histórico de fraquejar em Série B. O Goiás é time de chegada. Ah, mas não subiu em 2024, amigo. Depois da campanha fraca com o Zanardi, né? E no começo da competição, começo não, porque o Goiás até liderou. Depois, na metade da competição, o Goiás chegar à reta final com chances de acesso como ele chegou, prova que o Goiás é um time de chegada. Então, assim, vai dar tudo certo, gente. É um momento de instabilidade, de oscilação, mas a gente tá preocupado. Essa que é a grande realidade. Pedi à produção que fizesse o levantamento dos últimos 9 jogos do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, pra gente analisar aqui. Aí você de casa vai deixando o teu like aí, que é importante a gente bater a meta. Esses são os últimos jogos. Eu preciso também dos últimos que o Goiás ainda tem para fazer. O Goiás ele empata com o Amazonas pelo placar de 2-2, ele ganha do Operário pelo placar de 2-1, ele pega o Vila Nova e perde pelo placar de 2-0, ele ganha do time do América Mineiro pelo placar de 1-0, perde pro Botafogo pelo placar de 3-2, perde pro Avaí pelo placar de 2-1, empata com o Coritiba pelo placar de 0-0, ganha do Paysandu 1-0, empata com a Ferroviária 1-1, empata com o Atlético em 0-0. Ou seja, nos últimos jogos ele ganhou apenas do Operário, ganhou do América Mineiro e ganhou do Paysandu. São apenas 3 vitórias nos últimos 9 jogos do Goiás dentro da segundona. É um negócio assustador. Preocupante até que ponto, Nivaldo, essa campanha? Eu fiz a conta rapidamente, de 30 pontos disputados, ele ganhou 13, né? Abaixo aí de 50% de aproveitamento. É um aproveitamento, Nivaldo, que nesse momento daria ao Goiás a 15ª colocação na competição. Próximo da zona do rebaixamento, né? Para um time que teve 76... O aproveitamento do Goiás é o do Atlético Paranaense hoje, tá? O aproveitamento do Goiás lá no primeiro turno é o aproveitamento do Atlético Paranaense. E teve uma inversão nisso aí. Preocupa, porque não é só má fase. Até eu falei sobre o Goiás lá no início da semana, que o que está mais preocupando a gente não é só uma questão de má fase. O que é má fase? O time perde gol demais, é bola na trave, o goleiro adversário faz milagre. Isso é má fase. A bola não está entrando. Olha, a produtividade do time é grande, mas a bola não está teimando em não entrar. Isso acontece. A gente que mexe com futebol, a gente está cansado de ver isso. Mas o problema do Goiás é que o time está jogando um péssimo futebol, cara. O time do Goiás está jogando um futebol ruim demais. Contra o Atlético, por exemplo, foi assustadora a participação, a performance do Goiás. Foi ruim até dizer chega. Você vê que o Goiás, a rigor, diante do Atlético, ele não teve uma oportunidade de gol sequer. O Atlético teve 3, mais ou menos. Então, fora os demais jogos em que o Goiás teve um rendimento muito fraco. O Goiás perdeu jogos em casa para Botafogo de Ribeirão Preto, cara, pelo amor de Deus. Então, isso preocupa demais. Então, tudo aquilo que o Goiás tinha de crédito, de estoque, vou falar gordura, de estoque, queimou tudo. Você vê que o Goiás, ele corre um risco de se perder para o Volta Redonda, ele corre o risco de ter a mesma pontuação do 5º colocado. Aí. Não sai do G4 por conta dos critérios de desempate, né? Número de vitórias. Ele teria 14 vitórias contra 13. Quer dizer, ele vai estar no limite do limite, pelo amor de Deus. Debate das Serras, oferecimento, explosão de ofertas na Vesa Renault. Aproveite Praça Nova Suíça. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Vem que tem. Cestas Benevita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o doutor. 629-9883-0388. E Safra Irrigação. Em Goiás, o tempo seco chegou e cuidar da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola.
WhatsApp 6239284020. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. E GP Car Centro Automotivo. Na troca de óleo da GP Car Centro Automotivo, o ouvinte Band News sempre sai ganhando. Diga que é ouvinte Band News e participe dessa promoção maravilhosa. 1 litro de óleo é totalmente seu. GP Car Centro Automotivo, na Avenida TB3, Jardim América, 623515-7004. 196 likes. Esse é o momento da gente bater os 300, hein? Torcida Esmeraldina, me dá aí mais 150 likes pelo menos nesse bloco. Sapeca like e participe com a gente. Giovana, põe pra mim também os últimos jogos do Goiás na Série B. Eu acho que é importante aqui pra gente dar uma tranquilizada na torcida do Goiás. Gente, também não é motivo pra desespero. Tô vendo muita gente do Goiás arrancando cabelo, tufo de cabelo na mão, povo desesperado, gritando, passando a mão na boca assim, ó, colocando lá. Não precisa disso, gente. Não é desesperadora a situação do Goiás também. Não tem por que ter motivos aí de desespero. O Goiás vencendo a equipe do Volta Redonda, volta tudo ao normal. O Goiás ainda tem uma vantagenzinha, já foi uma vantagem grande. Hoje é uma vantagenzinha, pequena, mas ainda tem uma vantagem. Mas enfim, Jean, pra você a situação do Goiás é preocupante ou ele ainda permanece como favorito ao G4, favorito ao acesso para a Série A de 2026? Conta pra mim, Jean Lopes. 12h22. Ô, Thiago, é preocupante não pela pontuação em si, que é boa, né? Goiás é vice-líder da competição com o mesmo número de pontos do líder. A questão que pelo menos a mim preocupa é o futebol jogado e, sobretudo, o trabalho do treinador Wagner Mancini. Você colocou aí um recorte do segundo turno, né? O jogo contra o Amazonas para cá. E eu vou lembrar o que aconteceu alguns jogos antes. Eu tenho dito aqui que o Goiás começou a jogar mal desde a 16ª rodada do primeiro turno, que eu venho criticando o trabalho do Mancini. Goiás ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba, mas ganhou jogando mal. Depois disso, ele teve uma vitória contra o Cuiabá, tá? Em que ele, com um jogador a mais, tomou um sufoco do Cuiabá. O Cuiabá jogava melhor que o Goiás, quando nos últimos minutos o Goiás, com 2 contra-ataques, em 2 chutes do Tadeu, né, 2 chutões do Tadeu, o Goiás fez 3-1 e uma vitória por 2 gols de diferença encobriu que o Goiás jogou muito mal naquela ocasião. Repito, ele tomou sufoco do Cuiabá com um jogador a menos, o Cuiabá com um jogador a menos. Depois o Goiás perdeu para o Novo Horizontino, novamente jogando com 3 volantes, de forma vexatória. Depois empatou com o Remo na Serrinha, tomando um chocolate do Remo. Não tomou uma goleada no segundo turno, só Deus sabe como. Então o Goiás começou a jogar mal, não foi do Amazonas para cá. Eu entendi o seu recorte, né? Você colocou o segundo turno, tá tudo certo. Mas 4 jogos antes, o Goiás já vinha jogando mal e eu vinha criticando o trabalho do Mancini. O Mancini, que nesse último jogo contra o Atlético, inventou de novo o Rodrigo Andrade no time. Um jogador que não acerta um passe, perde todas as divididas, perde todas as segundas bolas, e ao colocar esse jogador que não acrescenta nada, ele foi obrigado a deslocar o Brian como um ponta-direita aberto e trocar de posição o Rato, tirar da direita, onde ele atua melhor, e jogar da esquerda, para poder manter o Rodrigo Andrade no time. Chega no intervalo, ele tem 2 jogadores que estão um pouco melhores, que eram o Juninho e o Gava, pelo menos acertavam passes, chegavam no setor ofensivo. Ele me tira o Gava, em vez de tirar o Rodrigo Andrade, e mantém o Brian lá aberto na ponta direita. Então o Mancini tem feito essas mudanças, escalações e depois mudanças errôneas no Goiás desde a 16ª colocada. Então isso me preocupa. Não é pontuação. A pontuação do Goiás é excelente. O que me preocupa é o futebol ruim e, sobretudo, o trabalho do treinador Wagner Mancini, que continua prestigiado lá na Serrinha, mas vem fazendo um trabalho péssimo dos péssimos desde a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Thiago. 12h25 agora. Precisou de peças para o seu carro? A solução está na Autopeças Brasil. Entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente. Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. 629-9189-3952. Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Auto Clube Proteção Veicular, 12 anos protegendo sonhos. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. Link Telecom 100% fibra 100% Goiana. E novos Peugeot 208 e 2008. Agora em versões híbridas, só na Navesa Aparecida.
Um abraço aqui pro nosso amigo Humberto Carvalho, tá ligado? Rodrigo Andrade foi um jogador a menos. O Magnata, ele disse que o Rodrigo Andrade foi o jogador menos ruim na partida contra a equipe do Atlético. O Magnata 246, Thiago, Goiás é time de chegada onde, meu filho? Ô, Magnata, dá uma estudadinha na história, vai. Pega no Google aí. Na minha época, gente, eu tenho 35 anos, era mais difícil, porque a gente não tinha essa internet maravilhosa. Na época do Tim e do Jean nem se fala. Eles estudavam no alfarrábio, né? Aquele negócio, comandante, lá da época egípcia, é o papiro. Eles estudavam no papiro. Agora, na minha época, já tinha um computadorzinho, né? Que negocinho assim, de escada e tal, difícil, mas tinha. Hoje tá muito mais fácil, tem o Google. O Goiás, até alguns anos atrás, ele nunca tinha ficado 2 anos seguidos na Série B. Ele era ioiô. Quando ele caía, ele voltava no outro ano. Ele caía e já voltava. Ele é um bicampeão da competição. O Goiás na Série B, ele não é grande não, Magnata. Ele não é grande não. Ele é gigantesco, com G maiúsculo. O Goiás na Série B, ele é gigantesco. Você sabe o que é gigantesco? É uma coisa maior que gigante. O Goiás é gigantesco na Série B. Por isso que eu falei e repito, que é um time de chegada. Agora tem um detalhe aqui, senhores. A gente tá batendo muito aqui no pé do Mancini, pegando muito no pé do Mancini, batendo muito em cima do Mancini, e eu não tiro nada que eu falei na transmissão, até viralizou e tal, e todo mundo aqui parece que tá um pouquinho unido nessa questão, que o Mancini tem muitas responsabilidades na queda de produção do Goiás. Agora uma coisa tem que ser dita, o senhor Lucas Andrino também não contratou no momento em que tinha que contratar, e nós falamos isso aqui, eu estou à la vontade, como diriam os irmãos franceses, aquele povo bonito lá, povo da França maravilhoso, povo cheiroso, né, Tim? O povo gosta de um perfumezinho, uns 300 Tem euros, asa, 400 viu? euros. Hã? Tem asa. Tem asa. Não dá banho, não. Sovaco cheira a meia do Drogba, se tem uma coisa que francês detesta é tomar banho. Até porque ela é muito frio, né? Mas tem goiano também que não gosta, não. Depende da época do ano, né? Tem goiano também que não gosta, não. Né, Moisés? Mas enfim, o Tim... Você ensinou que o capitão não gosta? Deu uma olhada pra ele, né? 12h28 aqui. O Andrino não contratou no momento em que precisava contratar. O Goiás fechou o elenco muito cedo. Não, ele contratou, ué. Não, Nivaldo, na reta final não contratou, não. Inclusive, vocês elogiaram até dizer chega, ué. Tudo bem, mas cadê um substituto pro Anselmo Ramon? Quem que é o camisa 9 do Goiás hoje? O Anselmo Ramon é uma das contratações. Não, tudo bem, só que ele chegou antes do final. Vamos lá, ele contratou o Ramon, ele contratou o Tite, ele contratou o Benítez, ele contratou o Elton Rato, que vocês quase morreram. Moraes também. Mas o Moraes, foi vocês quase morreram de aplaudir. O Anselmo Ramon foi lá, mas no início. Eu tô falando na reta final da janela. Foi aquela janelinha, né? Foi na janela do meio do ano. Foi. É contratação final. Brian, contratou o Brian. Não, só esse. Da reta final de contratação foi só o Brian. De gente, Thiago. Não, mas eu falo Brian, assim, reta Tite, final foi só o Tite e o Brian. Quantas contratações? O Brian, o Tite, o Anselmo Ramon, o Elton Rato, o Moraes... 5, né? Não, mas desses daí que você citou, que chegou mesmo na reta final, na última janela, foi o Brian e o Tite. Porque, inclusive, só o entendimento era, o time fez uma campanha tão extraordinária que nós não precisamos de tantos reforços Porque, assim. por exemplo, você pega no time do Atlético aí, o Lelê. O Lelê não tava jogando bem, ok, Tite? Ok, Tim? Lelê Tite não tava? Não, o Lelê não tava jogando bem. Ele fez uns 3, 4 jogos lá, mal. Ah, no início, quando ele chegou. E aí o Watson contrata um rapaz chamado Maranhão. Criou uma rivalidade lá dentro do Atlético, foi uma coisa de louco, rivalidade técnica. O Watson trouxe o Ronald, que resolveu a questão do meio de campo do Atlético. O Watson trouxe ali, por exemplo, o Tito, que resolveu a questão da cobertura do Romão, que voltou a jogar futebol. Então, assim, o Goiás ele fez 2 contratações na reta final da janela. Foi o Tite e o Brian. Na reta final da janela... O Andrinho também não ficou devendo nesse trabalho, nessa parte final de contratação, não? Eu vejo que na reta final da janela, e aí acho que foi tão unanimidade aqui, que a gente falava, tá faltando mais um atacante. Tá faltando alguém para competir com o Anselmo Ramon, porque se o Anselmo Ramon se lesionar, ou se tiver cartão, ou se tiver queda de rendimento, não tem esse atacante, faltava esse. Alguns comentaristas falaram a respeito de mais uma ou outra posição, talvez mais um lateral esquerdo, algo assim, mais um zagueiro para vir. Então eu vejo que aí o Andrino foi e falou que já tinha fechado as contratações, que não iria gastar mais, que tinha atingido ali já o teto financeiro para essa temporada e que não chegaria mais ninguém. Realmente não chegou mais ninguém. O Brian já estava até acertado antes, né? O Brian veio agora, mas desde o Campeonato Goiano que está se falando do Brian lá do CSA, só que ele só veio agora depois que o CSA saiu da competição que ele estava. Então, em muitos momentos, Thiago, e a gente sempre fala isso, e isso serve para dentro de jogo,
para montagem de elenco, antes de competições, futebol não cabe espaço para relaxamento. E não adianta a gente achar assim, o elenco é maravilhoso. Tem espaço para trazer mais alguém? Traga. Se tem espaço para vir, se achou um jogador com qualidade no mercado, não, eu fechei elenco. Não tem essa de fechar elenco. O elenco tem que estar aberto ao tempo todo, principalmente quando aparecer bons jogadores. Se aparecer bons jogadores de mercado aí, tem uma oportunidade de mercado, a gente até fala isso, traz. Eu vejo que ou o Andrino não viu, ou não achou essa oportunidade de mercado, ou houve um certo relaxamento com o elenco, porque aquele momento... Você se lembra? Ele falou em várias vezes que o elenco estava praticamente fechado. Porque só uma situação de ocasião, ele falou inclusive isso. Porque aquele momento estava tudo perfeito, o Goiás liderando, com a margem muito grande do quinto colocado, de distância do quinto colocado, estava tranquilo. Aí a gente também tem que alertar, pelo menos eu falei assim, o elenco que está nesse momento é capaz de levar o Goiás para a Série A? Para mim sim, e ainda continuo, para mim o elenco é capaz de levar o Goiás para a Série A e até acredito que vai levar, que está passando por um momento de complicação. O trabalho do Mancini, como todos falamos, precisa melhorar sem dúvida nenhuma. Ele não está conseguindo extrair o máximo desse elenco, em alguns momentos aí não fez escolhas certas em relação à escalação inicial, a talvez mexidas ali no segundo tempo, então precisa de ter um crescimento. Agora, Thiago, o Jean disse muito bem, a pontuação ela é muito boa. Hoje o Goiás está muito próximo do acesso. Se a gente falar aí de 27 pontos que restam, mais 12 pontos aí, 13 pontos vai dar o acesso, ou seja, em torno de 50% de aproveitamento, que não é nada tão difícil assim para um time da já foi mais fácil. Já foi mais fácil, até o Nivaldo trouxe a questão do aproveitamento, passou de 70%, o aproveitamento 76%, que é um aproveitamento extraordinário, caiu muito, Thiago, só que ele ainda tem uma sequência para você ver em relação a adversários, e você trouxe aí, os próximos 4 jogos dá para fazer uma pontuação alta. Coloca aí na tela do pra YouTube. Ficar muito tranquilo, né? A Giovana colocando aí, você pode ver. Pega o Volta Redonda agora, mesmo não estando bem, é um time que tá lá embaixo. Olha aí, Volta Redonda fora, CRB em casa, que é um freguesaço do Goiás, Atlético fora, jogo bom também, jogo gostoso, hein, gente? Que delícia de jogo. Chapecoense em casa, confronto direto, mas aí na casa do Goiás. Aí depois começa a complicar, né? O Goiás ele tem que fazer assim, 3 vitórias nos próximos jogos. Justamente. Porque ele fica precisando de só mais uma. Nossa senhora, mais uma. gente. Porque a reta final é pesada. Olha, a tabela completa. Volta Redonda fora, CRB em casa, Atlético fora, Chapecoense em casa, Criciúma fora, Atlético Paranaense em casa, Cuiabá fora, Novo Horizontino em casa. E encerra com o porteiro do G4 então, fora. Os 5 últimos jogos são jogos mais pesados. Ou seja, eu tô com você. Nos próximos 4 jogos do Goiás, ele precisa fazer pelo menos 9 se o Goiás tropeça nessa sequência aí, Jean Lopes, vai ficar complicado lá à frente. Se o Goiás se o Goiás tropeçar contra o Volta Redonda... Tchau, acesso. Eu não posso dizer que é tchau, mas vai matar muita gente do coração. Vai, porque a sequência final ela é pesada. Por isso que tem que vencer. Vence 3 jogos desses 4 próximos, que pra mim há possibilidade boa de vencer, lógico, precisa jogar mais. Não vai achando que vai ser fácil contra o Volta Redonda, contra o Atlético fora, CRB em casa. O Atlético ganhou do Goiás aqui. Ele tem uns caras lá no ataque, são uns portugueses. Rafael Tavares lá, o ataque. Ronaldo Tavares, perdão. Aquele é o capeta. Pois é, mas, Thiago... Oi, Jean Lopes, você fala em nome das maiores marcas brasileiras, 2h34 da tarde agora, debate das cenas, oferecimento GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Suprema Distribuidor Oficial Bagel APC no Centro-Oeste. Cestas Benevita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Mude de vida com o timaço da Like Imóveis. E Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora, 3091-5050. Não tem praga que aguenta. Torcida do Verdão, nós precisamos de 400 likes, faltam 170. Sapeca like pra gente terminar o bloco com pelo menos 300, tá? Faça a tua parte. Fala, Jean, pra gente matar o bloco aqui. 12h35. Não, olhando os jogos restantes para o Goiás, tirando o Atlético Paranaense, o elenco do Goiás dá de chinelo em todos os outros elencos que tem aí. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que o elenco do Goiás é mais do que o suficiente para o Goiás, inclusive, ser campeão da Série B, claro, rivalizando com o Atlético Paranaense. O Andrino fez um trabalho na Série B excelente. Contratou os jogadores todos que o Goiás precisava para preencher as lacunas, a exceção de um centroavante. Ô Santa Claus, você analisa futebol por elenco?
Não, eu estou. Porque o assunto anteriormente era o elenco do Goiás faltando Pegou agora o reforço. Nivaldo, hein? Te pegou o Nivaldo Não, agora, hein? o Thiago colocou que faltaram reforços ao Goiás. Faltaram, Então, hein? eu Deixa estou eu ver aqui, voltando ué. nessa- Não, mas veja bem, aí ele colocou na página, inclusive você está analisando em cima disso, os jogos que faltam para o Goiás, certo? Não, eu estou falando como um todo, Nivaldo. Eu acho o elenco do Goiás o segundo melhor elenco dessa Série B. Tá, mas Pra mim é inferior só do Atlético Paranaense. Não, mas Entendeu? você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, tanto é verdade que você já publicou até livro. Você sabe que futebol a gente não analisa só em cima de elenco, certo? Não, mas eu tô pegando no foco que o Thiago colocou das contratações, da falta de contratações. Eu tô querendo dizer que não faltaram Mas contratações, mas a não ser de um centroavante, para poder fazer sombra para o Santa Anselmo Claus, Ramon. mas Faltou essa posição. Mas Ah. agregado a isso, ele já trouxe a questão dos jogos que faltam ao Goiás. E aí nós falamos. Sim, claro, eu emendei. E para mim o Goiás tem um elenco melhor que todos os seus adversários restantes, Mas- à exceção do Atlético Paranaense. mas aí a gente o problema do volta- Goiás volta- não é elenco, o problema do Goiás é treinador, Nivaldo. Aí volta no 360 graus de novo. A gente não analisa futebol só pelo elenco, ô Santa Claus. Mas é porque ele tá colocando que o problema do Goiás não é a sequência, não é o elenco, é o Mancini. É só o Mancini. Seria isso, É né? só o Isso. Mancini. Mas você colocar a culpa só num cara onde você tem mais de 30 pessoas, pelo amor de Deus, e tem um velho. detalhe, Nivaldo. O próprio Jean Lopes, ele tá sendo incoerente com a opinião dele, e o Jean é um dos maiores comentaristas do Brasil e do mundo, mas ele tá sendo incoerente na minha Se ele visão. apelar aqui agora, eu vou dar de cinto, né? É. Eu vou lá na A gente vai lá em Perinópolis. Não, não vou apelar de jeito Não, a gente nenhum, vai lá, de a gente jeito vai nenhum. atrás de você em Perinópolis, viu, Jean Lopes? Eu A dou um gente cor sai daqui, nele. racha a gasolina e te Não pega vou em apelar de Perinópolis. jeito nenhum. Você falou há pouco aqui que mesmo quando o Goiás estava pontuando, ele não estava jogando bem. Então, assim, o problema Não. será que é só o O Mancini? jogo do Atlético Paranaense em diante, Thiago. O Goiás, até aquele momento, fez um primeiro turno de exceção. Foi maravilhoso. O time tinha um 11 definido, o Mancini fazia as trocas bem feitas. O Goiás era escalado corretamente, taticamente era um time excepcional. Quando ele começou a inventar, jogar com 3 volantes, e isso começou no jogo contra o Atlético Paranaense, o Goiás caiu de produção. E aí o Mancini se perdeu, começou a fazer trocas, improvisações, e o Goiás começou a perder pontos que não era pra perder. Foi isso. ué. Ô, Santa Claus, no intervalo, o capitão tá aqui, Thiago, falei, o Santa Claus, quando o Goiás estava com uma ótima pontuação, ele já estava criticando o trabalho do Mancini. Falei, o Santa Claus cantou a pedra, eu não criticaria o Mancini naquela época, certo, Santa Claus? Mas a questão nesse momento é o seguinte, não é só a questão do Mancini, todos os jogadores tiveram queda de rendimento aí. Todos. Todos. Até o Tadeu, hein? Olha o milagre que o Tadeu tá fazendo. Exatamente. Qual foi o peru que ele tomou? Não, Qual mas- foi a falha que ele Não, teve? meu amigo, o Tadeu é um jogador que ganha quase 300 mil reais por mês. Ele tem Não que é- fazer O milagre. goleiro tem que fazer milagre. Inclusive no jogo do Atlético, acho que foi o Paulo Francisco, que levantou um trem aqui, eu falei que o goleiro do Atlético tá vivendo o melhor momento que o Tadeu. Não, e não foi só você, não. O Paulo Vitor ganhou no quem é quem aqui, comandante. Ele ganhou? Ganhou no quem é quem. Em relação a momento, né? O Paulo Vitor tá jogando mais. É. Eu até falei, né, no meu quem é quem. Eu falei, pra mim o Tadeu é um goleiraço. Ele é ótimo Mas o goleiro. momento é do Mas Paulo o Vitor. momento É, o que o Tadeu- Paulo Vitor tá vivendo é fantástico. Exatamente. Agora, O problema do Goiás, Nivaldo, é que o Goiás começou a jogar aquém do seu tamanho, de sua camisa. Quando o Mancini começou a entrar com medo nos jogos, com 3 volantes, tirando o atacante para colocar zagueiro, o Goiás começou a perder pontos e jogar mal. Por quê? Porque o Goiás, ao meu ver, é o segundo maior time dessa Série B, o maior clube dessa Série B. Ele tem que entrar para vencer, para ganhar, né, jogando de forma ofensiva todos os jogos, sem exceção. E a partir de um determinado momento, eu coloco o jogo contra o Atlético Paranaense, ele começou a jogar com um time pequeno. Contra o Curitiba, contra o Coritiba em Curitiba, foi uma vergonha o jeito que o Goiás atuou. Né? Contra a Ferroviária, uma vergonha, vencendo de 1-0. Colocou aquele monte de volante, de zagueiro, jogou com 3 zagueiros, 3 volantes. Entendeu? E permitiu a Ferroviária empatar. O problema não é o elenco. E o problema também não são os jogadores. O problema é o Mancini e a postura dele.